Now mic is on. Okay, thank you. Okay, so today I'd like to present on this title, Nutrition Sensitive Fish Production. Okay, next slide, please. So first of all, let's review. Next slide, please. Yes, Okay, it takes some time. Okay, it takes, yeah, there is a delay in the presentation. Okay, so first of all, let's review the basic fact on the nutritional value of fish. Vamos primeiro fazer a revisão dos fatos Is básicos. often called as nature's superfood because it contains a variety of nutrients such as vitamin A, the fatty acid, and iron, calcium, iodine, as you can see on this image. O peixe é normalmente denominado superalimento da natureza, pois contém diversos nutrientes, tal como podemos ver nesta imagem, vitamina A, iodo, entre outros. And next slide, please. Consuming fish provide energy, protein, and a range of other nutrients important for health, human health. And one thing I'd like to highlight that the fish is actually important dietary source of quality animal protein, which is highly digestible, and it provides essential amino acids as well. O consumo de peixe, como podem ver na tela, providencia ou fornece energia, proteínas e uma série de outros nutrientes importantes para a saúde e é uma fonte dietética importante de proteínas animais de alta qualidade. And according to expert of FAO, don't change the slide. According to the expert of FAO and WHO, maternal fish consumption during pregnancy is associated with improved offspring neurological development. E de acordo com especialistas da FAO e da OMS, o consumo de peixe durante a gravidez é benéfico para o desenvolvimento do feto e da criança. Next slide, please. And as you might heard of this term, hidden hunger, which is micronutrient deficiencies, and it is often caused by not eating a diverse diet, including animal source food like fish and meat. Certamente já terão ouvido falar desta expressão, em inglês diz hidden hunger, que seria a fome oculta ou escondida. Está normalmente associada a deficiências de micronutrientes que muitas vezes são causadas pelo não consumo de uma dieta apropriada, incluindo alimentos de fonte animal, tais como peixe e carne. Next slide, please. In terms of dealing with this issue of micronutrient deficiencies, eating fish is really important because it contains such micronutrients as iron, zinc, vitamin A, and calcium. And as you may know that the iron and zinc from fish can be better absorbed by human as compared to plant-based product. E para fazermos face a esta deficiência de micronutrientes, o consumo de peixe é bastante importante, pois, conforme bem sabeis, o peixe contém micronutrientes importantes, tais como o zinco, o ferro, a vitamina A e o cálcio. E o zinco e o ferro são facilmente digeríveis. O zinco e o ferro contido no peixe são facilmente digeríveis pelo corpo humano. And I'm not sure if people in Mozambique eat seaweed, but eating seaweed, then you can take iodine as well. Eu não sei se as pessoas em Moçambique consomem algas marinhas, mas o consumo de algas marinhas providencia iodo para o corpo também.
Okay, next slide, please. And with regard to dealing with micronutrient deficiency, I'd like to draw your attention on the eating small fish. I understand that the dried small fish is quite commonly distributed in Mozambique, and I think I understand that it may constitute, the traditional part of people's diet. De modo a fazermos face à deficiência de micronutrientes, gostaria de chamar a vossa atenção ao consumo de peixes pequenos, especialmente peixe seco pequeno. Eu sei que o consumo de peixe seco pequeno faz parte da dieta moçambicana. And when you buy a large fish, you may not eat the whole part of the fish, but you eat only fresh part of the fish. Quando se compra peixe grande, podemos não consumir todo o peixe. Normalmente vamos comer aquela parte mais fresca do peixe. But if you buy a small fish, you may eat whole part of fish. So in this way, you can get a variety of micronutrient from small fish simply because the small fish is eaten whole, which means head and bones and intestines are all consumed. Mas quando se compra peixe pequeno, podemos consumir todo o peixe, da cabeça à cauda, incluindo as espinhas. E fazendo isto, vamos obter uma vasta variedade de micronutrientes. And in fact, some nutrients such as vitamin A and fatty acid are highly concentrated in head part and intestine part. So it is really important to consume these parts. So that's why eating small fish is quite good for human health. So that's why it is called nutrient-rich small fish. E, de facto, alguns micronutrientes, tais como a vitamina A e os ácidos gordos, encontram-se concentrados na cabeça e na cauda. Daí que é muito importante consumir-se estas partes. E é também por isso que os peixes pequenos são designados ricos, ou peixes pequenos ricos em nutrientes. Okay, next slide, please. And I'd like to also introduce some advantage of fish as household food items. One unit of the animals, average size of one unit of animals, if you compare the fish with other animals, the one unit of individuals, it's quite small in the case of fish. Like fish can be as small as 0.1 kg or even smaller, but other animal products like chicken and pork and goat or sheep, their one unit weight is much higher than fish. Gostaria agora de chamar a vossa atenção a outras vantagens que temos no peixe como alimento doméstico, no que diz respeito ao peso comparativo das unidades. Uma unidade de peixe pode pesar até 200 gramas ou até mesmo menos, ao passo que uma unidade de outros animais, tais como o frango, a galinha, o porco, entre outros, tem peso maior. This means that fish can be purchased in small portions and fish can be easily distributed to all the household members for better nutrition. O que quer dizer que o peixe pode ser adquirido em pequenas porções e facilmente distribuído a todos os membros do agregado familiar. Sorry, please. And another advantage of fish is that we can adjust the
the harvesting time in the case of aquaculture. Outra vantagem em relação ao peixe é que nós podemos ajustar o período da colheita no que diz respeito à aquacultura. I understand that during the dry season or the off season for agriculture harvest, you may have the shortage of food supply, but production time of fish can be adjusted to target this difficult time of the off season for agriculture harvest. É do meu entendimento que no período ou nas épocas secas há falta de produtos agrícolas, mas a produção do pescado ou do peixe pode ser ajustada para este período de modo a fazer face às dificuldades de aquisição de produtos alimentares de origem agrícola. So in this way, fish can contribute to nutrition smoothing. E desta forma o pescado pode contribuir para a melhoria da nutrição. And I would like to also draw your attention that fish can contribute to the resilience to climatic events such as drought and tropical storms. Gostaria também de chamar a vossa atenção pelo fato do pescado poder contribuir para a resistência a eventos climáticos extremos, tais como as secas e tempestades tropicais. As you know, if serious drought occur in your countries, agricultural product and feed crops for animal livestock production will be seriously reduced, and the water shortage will be there for livestock resources. Pois, conforme sabeis, em caso de ocorrência de seca, o setor agrícola poderá ser afetado e também teremos escassez de água para a produção animal. And if tropical storms hit your places, again, agriculture product and livestock resources would be seriously damaged because of strong wind and also flying debris. And during the storm, if it is in the coastal areas, the salt spray will affect the agricultural land for longer period. Igualmente, em caso de tempestades tropicais, a produção agrícola e a produção animal pode ser afetada pelos ventos fortes e pode igualmente ser afetada pelos estilhaços ou detritos voadores em resultado da tempestade tropical. Se estivermos numa região costeira, tivermos atividade agrícola na região costeira, a mesma região pode ser afetada pelo sal que será expelido do mar. During such climatic event, it is said that fisheries resources are less affected by such climatic event and severe weather, simply because the water has the buffer effect, and fisheries resources are not really affected by the drought and tropical storms. So even during such climatic event, there would be a stable production of fish for the population in the countries. E é dito que durante períodos de tais eventos climáticos extremos, os recursos pesqueiros não são afetados, pois a água tem um efeito tampão, daí que durante este período pode manter-se a produção de pescado. Okay, next slide, please. So let's look at actual examples of contribution of fish consumption during the climatic event. In Eritrea, in East Africa,
In early 2000, there are a series of severe drought. And during such a difficult time, serious damages to the agriculture and feed crops, and nationwide food shortage was there. And during this period, the government supply fish as an emergency food, which was originally produced for exportation. Because in Eritrea, people prefer eating meat, but during this event, they have no choice but eating fish. And after this event, people become accustomed for eating fish. So there is the quite interesting change in food habitat in Eritrea. Vamos agora falar de exemplos práticos sobre como é que o pescado pode contribuir para a resiliência alimentar. Vamos primeiro focar-nos no exemplo da Eritreia, que nos princípios dos anos 2000 foi afetado por uma grave seca, um período de seca grave, que causou danos severos ou graves à agricultura, e isto conduziu à falta de alimentos a nível nacional. Durante este período, o governo forneceu peixe como alimento de emergência. Este peixe estava em princípio destinado à exportação, mas devido à falta de alimentos, o governo forneceu o peixe como alimento de exportação. Inicialmente, a população eritreia preferia consumir ou comer a carne, mas não tendo outra opção a não ser comer peixe, foi-se acostumando ao longo do tempo, foi-se acostumando ao consumo de peixe. Nós podemos aqui ver uma mudança de hábitos alimentares. When the Category 5 cyclone hit Vanuatu in the Pacific Island, this cyclone devastated agricultural product as well as livestock production. And all the farmlands are seriously affected by salt spray. Quando o ciclone de categoria 5 atingiu as Ilhas Vanuatu, no Pacífico, tal ciclone afetou gravemente tanto a produção agrícola, bem como a produção animal. E as terras de cultivo foram bastante afetadas pela pulverização de sal. And since this country is an island country, because of logistics difficulties, emergency supply of food was seriously delayed. And during this time, people actually survived with the fish production from the marine protected areas, and as well as the tilapia from backyard pond, which was not affected by salt spray and cyclone. E pelo fato deste ser país ilhéu, houve grande atraso no fornecimento de alimentos de emergência. Durante este período, as populações puderam sobreviver através do peixe fornecido pelas áreas marinhas protegidas, bem como pelos tanques de produção de tilápia, que não foram afetados pelo sal pulverizado. And after this event, backyard fish farming have been widely adopted, because people come to realize that having small ponds in the backyard means that they keep the food in the pond. So the backyard pond is considered as a food bank for the the emergency time.
E após este período foi adotada a prática que em inglês é denominada backyard fish farming, que seria basicamente o cultivo de peixe em tanques caseiros. As pessoas adotaram ou começaram a estabelecer estes tanques de cultivo de peixe nos seus quintais, pois aperceberam-se que o peixe poderia também servir de alimento em períodos de emergência. Okay, next slide, please. Okay, so now let's look at the contribution of fish to food and nutrition security in the African region. Vamos agora falar da contribuição do peixe para a segurança alimentar e nutricional em África. In fact, the many parts of Africa, fish constitute an integral part of people's diet, and fish is actually preferred low price option of animal food protein intake. Em muitas partes da África, o peixe faz parte integral da dieta das pessoas e é a opção preferida pelo facto de ter um baixo preço para a ingestão de proteína animal. And as you can see in this table, that in some countries, the reliance on fish intake is quite high among animal protein intake. E conforme podem ver a partir desta tabela, a dependência do consumo de peixe como fonte de proteína animal é muito grande em determinados países. Next slide, please. And it is quite interesting to observe that there is a specific preference to the type of fish production in the different regions of Africa. And it comes to the East African region, people tend to prefer dried small fish product, and it is widely traded within the region as a regional commodity. É também interessante observar que, dependendo das regiões do país ou da região em que os peixes se encontram, há preferências por determinado tipo de produto pesqueiro. Na África do Leste, eles preferem o peixe seco pequeno, que é também amplamente comercializado. But if you go to western part of Africa, people prefer more to the next slide, please. People prefer more to the salted fish and smoked fish. Mas, indo para a África Oriental, as pessoas têm maior preferência pelo peixe seco e também o peixe... têm preferência pelo peixe salgado e peixe fumado. Yeah, next slide, please. I already explained. Yeah, so in the West African region, people prefer smoked fish and dried fish. Next slide, please. Okay, but as you know, the wild resources of fish is actually the biomass is really deteriorated because of overexploitation, and many countries face a serious shortage of fish supply. Mas, como bem sabeis, como fonte de confiança ou da qual os peixes dependem, a biomassa está a esgotar-se e, por causa disso, muitos países têm enfrentado agora deficiências ou falta de fornecimento de pescado. And major fish producer countries become net importers of fish. So if you go to the fish market in many parts of Africa, nowadays you can find frozen fish imported from different parts of the world. E aqueles países que eram principais produtores de peixe,
agora estão a tornar-se importadores de peixe, indo visitar alguns mercados de peixe destes países, podemos encontrar muito peixe congelado que está a ser importado. And next slide, please. And World Bank reported on the prospect for fish consumption towards 2030, and African region is the only region that the supply of fish is decreased. O Banco Mundial elaborou um documento denominado Perspectivas para Consumo de Peixe até 2030 e a região de África ou do continente africano é a única onde há a probabilidade do consumo de peixe reduzir. Next slide, please. And there is a report that the fall in fish supply will threaten human health. E também há um relatório que determina que a queda no fornecimento do pescado vai ameaçar a saúde, ou vai colocar em risco a saúde humana. Okay, next slide, please. So now let's look at how we can increase the contribution of fish to the national nutrition security. Falemos agora sobre como é que podemos aumentar a produção de peixe ou melhorar a produção de peixe para a segurança nutricional e alimentar. Okay, so I'd like to highlight here that we may not be able to achieve the nutrition improvement by simply increasing the fish production. So we have to consider these aspects if we would like to increase the contribution of fish for national nutrition security. Gostaria aqui de destacar que não podemos simplesmente melhorar a nutrição através do aumento da produção de peixe. The first point is best use of available fish resources. In your countries, you have the fish from the wild stock, from capture production, and you also have the farmed fish from aquaculture. E para tal, o primeiro ponto a considerarmos seria a melhor utilização dos recursos pesqueiros disponíveis. No vosso país, vocês têm o peixe selvagem, também têm o peixe proveniente da aquacultura. So which one to take for the nutrition improvement is quite important. So we need to examine the different characteristics of different production systems. E é muito importante considerarmos qual destas fontes vamos considerar para a melhoria da nutrição e para tal devemos analisar as diferentes características dos seus sistemas de produção. And when we think of the supply of fish, we have to consider that we should supply low cost and low price fish because expense, if the production for the fish is become expensive, then this is not the fish for ordinary people. E pensando no fornecimento de pescado, nós devemos considerar aquele peixe ou pescado que tenha um baixo custo e baixo preço, pois se a produção for muito cara, o mesmo pescado não estará disponível para todas as pessoas, especialmente aquelas de baixo rendimento. And we also consider the sustainability of fish supply. We have to continue to supply the affordable fish for the population. Consideramos igualmente a sustentabilidade do fornecimento e abastecimento do pescado. Devemos continuar a fornecer aquele pescado que seja acessível para a população. Okay, next slide, please. So let's look at how we can decide on which
Next slide, please. Okay, let's look at first point. Best use of available fish resources. Analisemos o primeiro ponto, que será a melhor utilização dos recursos pescados disponíveis. Next one, next slide, please. So which one to take? Shall we supply wild fish or fish from aquaculture? So it is really the important decision. And initial choice of source of fish is really critical in terms of sustainable supply of fish to the population. A decisão em relação a que tipo de pescado fornecer, quer seja selvagem ou de leveiro, é muito importante. E esta escolha inicial da fonte de peixe é muito importante no que diz respeito à manutenção da sustentabilidade do fornecimento. And if you have target areas for nutrition improvement, you need to examine the availability of fish in the target areas. Whether you have fish supply from capture production, and what type of fish are supplied, small fish or bigger fish, and is there any supply of fish from aquaculture production? But the price of farmed fish is high or cheap, so that is a very important information for the decision making. E tendo áreas-alvo para a melhoria da nutrição, é igualmente importante considerarmos que tipo de pescado fornecer, se é que vamos fornecer ou abastecer o pescado de leveiro ou peixe selvagem, se é que vamos fornecer peixe pequeno ou grande. Esses aspectos são muito importantes. Next slide, please. Okay, so this table explains the characteristics of different production systems. And these characteristics need to be carefully examined if you would like to utilize fish for nutrition improvement. Esta tabela explica as características dos diferentes sistemas de produção que devem ser cuidadosamente analisadas se quisermos considerar a melhoria da nutrição. In terms of when fish is available from the production system and how much would be the price of fish and what type of fish are produced and is there any nutrition-rich small fish and what is the potential risk for sustainability of fish supply. Há que considerar aspectos tais como a disponibilidade do peixe nos sistemas de produção, o custo de produção mesmo, os tipos de peixe que são produzidos, a utilização de peixe pequeno que é rico em nutrientes, bem como os potenciais riscos do fornecimento. Next slide, please. And one thing I'd like to draw your attention is that in many African countries, they have a strong interest for aquaculture development. But the many countries focus on aquaculture development as an economic development. And I'd like to tell you that the aquaculture development as an economic sector in your countries, it is challenging enough to achieve this objective of aquaculture development. So if you mixed with the development of aquaculture sector as economic sector and increasing contribution fish for nutrition security, then you may not achieve both objective of aquaculture development and nutrition improvement in the country. Gostaria também de vos dizer que muitos países
africanos têm um interesse no desenvolvimento da aquacultura como área de desenvolvimento econômico, mas é muito desafiante dizermos que podemos ter desenvolvimento ou que o desenvolvimento da aquacultura poderá conduzir-nos ao desenvolvimento econômico. A mistura do desenvolvimento da aquacultura com o desenvolvimento econômico poderá ser bastante desafiante. So I'd like to highlight the fact that nutrient productivity is often disconnected from economic productivity, and you cannot achieve both at the same time. Gostaria de destacar o facto de que a produtividade de nutrientes está normalmente desconectada da produção da produtividade econômica e dificilmente pode alcançar-se estes dois tipos de produção e produtividade simultaneamente. So I would say that it may not be a good idea to mix aquaculture development as economic sector with nutrition security. Daí que diria que não é boa ideia misturar o desenvolvimento da aquacultura como o desenvolvimento do setor econômico com o desenvolvimento nutricional. Next slide, please. And I understand that in your country, dried small fish are widely distributed and available in your countries. So I think due attention should be given to this nutrient-rich small fish. É do meu entendimento que no vosso país o peixe seco pequeno é amplamente disponível e é também amplamente distribuído. Daí que iria chamar a vossa atenção para este tipo de peixe que é rico em nutrientes. Because there are many advantages for small fish production. First point is biomass of small fish is quite abundant. It is because it is a low trophic level species. So you can ensure the sustainable supply of small fish. Pois há muitas vantagens na produção deste peixe rico em nutrientes. A primeira delas seria o fato da biomassa de peixes pequenos ser abundante, pois é uma espécie de baixo nível trófico. And the price of such small fish can be low, but rich in micronutrients. E o preço deste peixe pequeno é também baixo, mas simultaneamente ele é rico em micronutrientes. And such small fish can be easily processed for longer storage period. E este peixe pequeno pode também ser facilmente processado de modo a ser armazenado por períodos longos. So I hope that the nutritional value of such small fish is widely recognized in your country. E espero que o valor nutritivo de tais peixes pequenos seja amplamente reconhecido no vosso país. Okay. And I'd like to also introduce you that small backyard pond are widely practiced in Asian countries for nutrition improvement, because such small backyard pond can be managed by women, and it can provide needed fish when the fish is needed in the household. Gostaria agora de apresentar ou introduzir as pequenas lagoas de quintal, que são amplamente praticadas na Ásia para a melhoria da nutrição. E estas lagoas estão a ser introduzidas também pelo facto de poderem ser geridas por mulheres e poderem providenciar a peixe que é necessário para os agregados. And horticulture is also widely practiced in Asian countries. Horticulture means you can farm the tilapia
for the commercial production, but in the same pond, you can keep small fish because small fish can feed on a residue of the feed supplied for fed for tilapia. So the productivity of tilapia may not be affected by keeping small fish in the same pond. A aquicultura é bastante praticada nestes países, pois permite fazer a combinação do cultivo da tilápia com peixes pequenos. E o cultivo de peixes pequenos não há de ser afetado pelo fato de termos no mesmo tanque, na mesma lagoa, a tilápia. E estes podem aproveitar-se também da mesma ração que é distribuída. Okay, next slide, please. And I'd like to introduce what other donors are doing in terms of use of fish for nutrition improvement. In the case of wild fish, they try to promote the powder of fish powder for nutrition improvement in several countries. Gostaria de falar agora sobre o que os outros doadores estão a fazer para a melhoria da nutrição com recurso ao peixe. Temos a Wild Fish, que é uma organização internacional, que preparou pó de peixe para a melhoria da nutrição. And UNICEF has developed a fish-based snack, which is, next slide, please. UNICEF has developed a fish-based snack, which is made with locally sourced ingredients and sold at an affordable price. E a UNICEF desenvolveu alimento que é preparado à base do peixe e este é vendido ou comercializado a preços acessíveis. Next slide, please. So this is the last slide. So these are the concluding comments on my presentation. That fish is an important food item that contains quality protein and micronutrient. So by utilizing fish for nutrition improvement, I think we can achieve the improvement of nutrition security in the country. And we can also address the issue of hidden hunger. Este é o último diapositivo, onde tenho a conclusão. Digo que o peixe é um alimento altamente importante, que contém proteínas e micronutrientes de qualidade. Espero-se que, utilizando-se o peixe, possamos melhorar a nutrição, bem como abordar a questão da fome oculta. And I'd like to draw your attention that simply targeting increasing fish production will not lead to the nutrition improvement. Careful selection of approaches for nutrition-sensitive fish production is highly required. Gostaria também de chamar a vossa atenção ao fato de o simples objetivo de aumento da produção do peixe não conduzir à melhoria da nutrição. A seleção cuidadosa de abordagens para a produção de peixes sensíveis à nutrição é altamente necessária. And in this connection, proactive use of nutrient-rich small fish is highly recommended for the effective improvement of nutrition in the country. Em relação a este aspecto, o uso proativo de peixes pequenos ricos em nutrientes é altamente recomendável para a melhoria da nutrição no vosso país. So next slide, please. Yeah, thank you very much. And what we'd like to see is healthy, smiling faces of children. So I hope that all the participants improve the understanding of the nutritional value of fish from my presentation. Thank you for your attention. Muitíssimo obrigado. O que nós queremos ver são rostos de crianças saudáveis e sorridentes. Espero que com esta apresentação todos os participantes tenham compreendido o valor que o peixe traz para a melhoria da nutrição. Obrigado pela vossa atenção. We can have a Q&A session. Podemos ter agora a sessão de
perguntas e respostas. There's a mic. Already. On. Yeah, so if you have any question, Yes, just a moment, please. We are taking question. okay. Mais uma vez, bom dia. A minha preocupação é a seguinte: Moçambique é um país que tem direção de Should I turn off my mic? Okay, just a moment. 일단 마이크 드리겠습니다. Let's confirm with him if he can. Could you communicate? Go ahead. So can you try to say something? Yes. Please. mais uma vez, bom dia. You can use microphone, I guess. Não entendi conseguir. Moçambique é um país com diversidade de produção de peixe. Temos peixe do mar, temos peixe do rio, temos do lago, temos peixe em cativeiro. Então, aqui houve uma abordagem que dizer que o peixe tem diversos tipos de nutrientes. Eu quero ver se estes nutrientes que foram abordados aqui têm a mesma quantidade para os peixes do rio, peixe do mar e peixe de cativeiro. Outro ponto que eu queria abordar é eu percebi que, por exemplo, a casa de Moçambique tem peixe de vários tamanhos. Eu acabei percebendo que é mais útil consumirmos o peixe pequeno, porque acabamos consumindo todos os dias desde a cauda, ao meio do peixe até a cabeça. E temos desvantagem para consumir peixe grande. Normalmente, quando consumir peixe grande, vamos ter que comportar impostos, automaticamente não vamos ter acesso a todo tipo de nutrientes. Então, o peixe pequeno é mais benéfico que o peixe maior. Então, agora, aqui é a minha preocupação. Eu gostaria de perceber qual é a experiência de outros países. Por exemplo, no caso de Moçambique, a produção de peixe em cativeiro acaba sendo muito dispendioso para quem quer praticar essa atividade, ou no seu quintal, ou na sua machada, ou na sua farma. Digo isso porque em Moçambique, o custo de produção de peixe em cativeiro, para aquisição, por exemplo, de ração, aquisição de coco alvino, é dispendioso. Temos poucas entidades que produzem alvinos, por exemplo, para cada província de Manica. E as poucas que produzem, os consumidores vêm reclamando do nível de crescimento. Depois, no início da produção de alvinos em Moçambique, no lugar de Manica, os peixes cresciam, tinham um tamanho grande, até podiam chegar a ter 1 quilo por peixe. Mas atualmente os alvinos adquiridos agora da província de Manica já não atingem o tamanho que os produtores almejavam no início.
Então, eu quero saber qual a experiência dos outros países, de outros vocês aplicaram outras experiências. Como podemos sanar esse tipo de problema? Como é que consegue fazer para que o custo de produção dos peixes em cativeiro seja reduzido, para que as populações, as famílias com rendas baixas consigam adquirir e produzir para melhorar a sua dieta, a sua família. Muito obrigado. Maybe if he could also introduce himself to the each. Como nós falamos no princípio, pode ajudar. É informação, como a dieta, a nutrição da agricultura.そうした人は、瀬戸さん、栄養にかかるポジションさんです。で、3点目は、モザンビークで食べられる魚にいくつかの種類があります。海の魚、川魚、養殖の魚、それぞれにおいて、栄養素の供給する種類とか量が違ってくるのっていうのが1点目の質問です。試合聞こえますでしょうか？次の多分聞こえてますか？今、聞こえなかったんですけど、じゃあもう一回話しますが、今の声聞こえてますでしょうか？今聞こえてます。わかりました。はい。3点質問です。はい、質問者は栄養調整機関の瀬戸さんの出席者です。デパップ、デパップの瀬戸さんフォーカル、はい、州の瀬戸さんのフォーカルです。はい。質問内容は3つあります。1点目は、魚の種類、海、川、養殖、それによって供給される微量栄養素の種類と量に違いがあるのか、これが1点目です。はい、2点目、モザンビークの養殖には大きな課題を養殖は大きな課題を抱えていて、他の国の経験から学べるところを知りたいということで、具体的に知りたい内容は、餌が高いと、あとはフィンガリングですね。フィンガリングが非常に高くて、どうも質が良くないと思われると。他の地域で1キロぐらいまで大きくなるティラピアが、このマニカ州でバックヤードのその養殖、あるいは20歳での養殖をやったときに成長が非常に良くないということ、それからもともとのフィンガリングのコストが高すぎるということ、その2つの理由で農家は非常にチャレンジを抱えていますと。でこの生産性が悪い問題、それから養殖にかかるフィンガリングと、それから餌のコストが高いこと、これによってなかなか貧困層の農家が養殖によって栄養改善するということが実現できずにいる。これに対して他の国の経験から学べることがあったら教えてください。そういう質問です。はい。それ今2番目ですよね。3番目はごめんなさい。今の2点で大丈夫なのかな？OK。just a moment. I answer your question. ちょっと待ってもらえますか？ So I think 聞こえますか？ちょっと一瞬待ってもらえますか？はい、何ですか？はい。なんか英語でも一応ポイントを説明してくれるそうなので、はい、今変わります。はい。São os mesmos tipos de nutrientes encontrados nos peixes nos diferentes corpos, ou nos diferentes sistemas de produção. E a segunda seria em relação a
experiência deles. Para a redução de custos de produção de peixe em cativeiro. I think Dr. Nakada has already explained those 2 points. Yeah. So just receive the answer. Yes, yes. I think question itself is okay. Yes, yes. Okay. So Sugiyama-san is going to explain the answer in English. So could you hear? You can hear. はい。じゃあすいません。お待たせしました。じゃあ、お願いします。Okay. Okay. For the first question, I understand that the question is if the nutrition value of fish would be different if fish harvested from sea or the freshwater or the the farmed environment. And I think my answer is the nutritional value of fish wouldn't be different if you take the fish from the marine waters or inland waters and from aquaculture. But the nutritional value would be significantly different if depends on the size of fish, because if you eat the whole fish, head and intestine, then nutritional value is high. But if you eat only the fresh part of the fish, the nutritional value of fish would be significantly less. And there is a report that the nutritional value of fresh part of tilapia may not be really high. You can find the information from the internet. And then I also would like to mention that the biological fortification can be possible with farmed fish. For example, if you feed the fish with high fatty acid content, then you can produce the fish with the high fatty acid. So this type of biofortification is quite possible with the fish. And you can also yeah, okay, maybe I stop here now. Quanto à primeira pergunta, em relação ao valor nutritivo do peixe obtido em cativeiro, nos rios e mais, dizia aí o seguinte, que o valor nutritivo não seria diferente, contudo, seria significativamente diferente dependendo do tamanho do peixe. Se formos a consumir um peixe pequeno inteiro, isto é, a cabeça, a cauda, incluindo as espinhas, e a parte interior teria um elevado valor nutritivo. E se formos somente a consumir a parte fresca da tilápia, o seu valor nutritivo iria baixar. Existe, de fato, um relatório que também afirma que o valor nutritivo da parte fresca, ou daquela parte fresca que se consome da tilápia, é relativamente baixo. Este relatório estaria disponível na internet. Dizia também, igualmente, que tendo peixe em cativeiro, é possível alcançarmos a fortificação biológica. Se formos a alimentar o peixe em cativeiro com a ração ou com conteúdos com elevado valor de gorduras, assim podemos também ter peixes com elevado teor de ácidos gordos ou gordurosos. Isto seria melhor. E parou por aqui. Hai, 終わりました。Then second question. Sorry. Yes, go ahead, please. Difficulties for aquaculture sector development. I think you mentioned that the high cost for feed and high cost for the seedlings and
and slow, I think, slow growth rate for farmed fish. And these are all the typical difficulties you may face during the initial phase of aquaculture development. And I understand that many African countries are actually faced with same difficulties. Okay, then based on the experiences of aquaculture development in different parts of Africa, I would say that this is actually initial struggle for the aquaculture development, and you have to be patient, but you continue to provide the support for fish farmers. And it is said that if you continue provide the support for aquaculture development, and if aquaculture production reach certain level of production, let's say 10,000 tons in the countries, it is called a kind of critical mass or tipping point. Then after that, aquaculture development can be attain the independently grow as a sector, because if you reach this tipping point, critical mass of the production, then the private sector start to invest on seed production and domestic production of feed with a reasonable price. Then the farmers can benefit from such investment. But initial stage of aquaculture development, no private sectors interested to invest on aquaculture development simply because production scale is quite low. So you may have to be patient and continue to provide the support for small scale farmers. And it may take 10 years or 15 years based on the lesson learned from different countries. And I would say that those countries who reach this production scale, tipping point, is a country like Kenya, Uganda, Ghana, and Egypt. So maybe you can learn from these countries. So what I'm saying here now is that if you are in the initial scale of aquaculture development, which is ineffective and inefficient in production, then it may not be the time for expecting farmed fish production to improve the nutrition security in the countries. Aquaculture sector is not yet reached the stage where the reasonable price of fish supplied from fish farming systems in the countries. So I think it is the time that you concentrate on aquaculture sector development. And for the moment, you may not expect the increasing the contribution of nutrition security by farmed fish. So during this stage, you may not have no choice but rely more on the supply of fish from wild resources, while taking due the attention on the resource management for sustainable productivity and avoid over-exploitation of fish resources. So this comment may not be good for you, but I think this is a lesson learned from other countries. Bom, para responder à segunda pergunta, no que diz respeito ao desenvolvimento da aquacultura e melhoria dos peixes, dizer o seguinte: inicialmente, esses são desafios enfrentados por vários países numa fase inicial, aspectos tais como o custo da eleição, custo dos alevinos e a fraca ou baixa taxa
de crescimento dos alimentos. E como esses são desafios experimentados e vivenciados em muitos dos países. E com base na experiência adquirida em países africanos, esta é uma luta inicial para o desenvolvimento do setor. Daí a necessidade de ser paciente e continuar-se a prestar apoio aos produtores ou aos atores que estão envolvidos no setor da aquicultura. Contudo, há aquilo que ele denominava por tipping point ou ponto de viragem, que é uma situação em que o país consegue já produzir a 10 toneladas. Dizia que alcançando este ponto de viragem, poderia então ser possível ter um desenvolvimento e verificarmos também um crescimento independente do setor. É a partir, como a experiência dos países, é a partir desta altura que o setor privado começa a investir em fábricas de direção e em outros insumos. Mas para se chegar a esta fase, são necessários cerca de 10 a 15 anos. Países que avançaram em África, países que avançaram nesta fase, ou este ponto de viragem, seriam países como Quênia, Uganda, entre outros. Numa fase inicial, em que temos uma produção ineficiente e ineficaz, não podemos ainda esperar que a produção doméstica, aquela produção que anteriormente designava por substâncias mais boas domésticas, não podemos esperar que esta produção venha a melhorar a nutrição, porque a contribuição a partir desta produção é ainda incipiente e a ser incipiente por alguns anos. É esta altura em que devemos nos concentrar no desenvolvimento da agricultura como setor e não esperarmos que haja um aumento da contribuição por parte do setor privado. Devemos também fazer esforço de modo a evitar que haja sobreexploração dos recursos que estão disponíveis digamos, meios de trabalho, que são livremente disponíveis. Ou foi tipo de Essa aparato gostaria de adicionar alguns pontos em continuidade do que foi dito anteriormente. A equipa da missão visitou ontem uma comunidade juntamente com os técnicos da And what we observed in the community is that they are multiplying themselves. O que podemos observar na comunidade é que faziam a multiplicação dos alimentos por si mesmo. And also they are giving the remains of the food and other things available locally to as a team. E que davam como alimentação, davam restos de produtos alimentares para os alimentos. And also, they are not selling this in like a commercial scale. E So they're selling the fish, the tilapia, in a commercial scale, but they are eating it themselves or probably selling or visiting the community or to the vicinity. observamos igualmente que não vendem a sua produção numa escala comercial, mas pelo contrário, consomem e vendem para a vizinhança, para a comunidade local. Yes, I still see probably they need in order to avoid reduction of the quality of the fingerings, we need to change the fingerings daily, like when it's possible. E de forma a evitar essa redução da qualidade dos alimentos, penso que tem ou devem mudar os alimentos sempre que possível. But what I wonder here is that because we are not selling in a commercial scale and selling it in, is it really important for them to
super big. And, to give us what the investing is based on. They don't need to pay for the minerals every year. They don't need to pay for the beans. So what they investing is what they are getting is relatively smaller than the commercial scale. Is it the from economic exchange? What do you feel about it? Daí eu me perguntava e gostaria de saber da vossa opinião. Será que é realmente importante que tenham, que produzam peixes com um tamanho super grande? Porque atualmente o investimento que fazem não é muito grande, uma vez que não trocam os alimentos atualmente e não têm muitos outros investimentos. E também não fazem a venda, não praticam a venda comercial. É importante realmente que tenham um produto muito grande. Qual é a vossa opinião? O que é que acham disso? すみません。桜井さんからの質問を、チャットボックスに入れましたので、ご確認お願いします。Eu acho que do nível baixo de traumatizantes que veio, né? Ele até por não descer muito, mas já que tem perspectiva de como é que a comunidade está dizendo, mas não tem a perspectiva de crescer. E se esse não vai crescer, logicamente ele vai querer ter um peixe grande, ele vai precisar ter concorrência. Também não podemos, então, a ideia é que ele quer, mas no futuro ele também quer crescer, quer ser empresário. Então. Aí nós temos que chamar os nossos pequenos produtores no futuro é empresário.杉山さんのコメント。杉山さん、今、チャットボックスに桜井さんからのコメント言ったんですけど、確認することできますでしょうか。はい、はい、読みました。ここに対する答えた方がいいですか？お願いします。はい、はい。Okay. Okay, I understand that in Manica province, the fish farming is conducted in a very, extensive way. You can produce the seed fingerlings by yourself and do not, purchase, commercially produced fingerlings, and you don't feed commercial feed, but you feed the fish with the the leftover food or the byproduct from the agriculture production. Then of course you cannot have a bigger fish in this way. You may have a small sized fish only, but if this fish is consumed for the household, kind of subsistence production for consumption for family, and just sales for the nearby areas, then I think it is fine because you don't spend a lot of cost for producing fish in this way. Then, but you continue producing a fish. But I think in this way, in such a extensive production of farmed fish, then I think the fish produced in this way can contribute to the nutrition improvement in the area. So, but of course, government may not be happy with this type of production because simply because the productivity is quite low, and you cannot increase the farmed production in this way. But for the nutrition improvement, I think this type of production is quite good. So maybe you can differentiate the your effort of aquaculture production. For the nutrition improvement, this type of subsistence production is quite good.
So you can also support this type of production for nutrition improvement purposes. Okay, then at the same time, government may need to support any fish farmers who would like to increase their production for economic objectives, for commercial production. That's fine, but that is a different effort for economic development of aquaculture sector. But for nutrition improvement, you can also support this type of subsistence production. Eu compreendo que a aquacultura em Manica é praticada de forma ampla. Compreendo igualmente que os produtores fazem, em muitos casos, a própria produção ou multiplicação de ovinos. Compreendo igualmente que a ração é doméstica, aquela que é proveniente de restos de alimentos ou restos da produção agrícola. E nestas situações, é claro que não se pode ter um peixe grande ou uma produção de pescado grande. Contudo, se o peixe, a produção for para ser consumida a nível do agregado e para ser vendida para vizinhos, para a vizinhança, não há nenhum problema. Esta abordagem pode sim contribuir para a melhoria da nutrição. E utilizando-se essa abordagem, o governo não pode não ficar muito feliz no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do setor. Daí que haja a necessidade de diferenciarmos os esforços ou utilizar-se duas abordagens. Para fins de melhoria da nutrição, não há nenhum problema em fazer ou praticar essa aquacultura, tal como tem se praticado por parte desses produtores de pequena escala, onde tem como narração produtos alimentares, produtos agrícolas e o resto de produtos alimentares. Isto vai ajudar na melhoria da nutrição. E a outra abordagem, por outro lado, o governo poderia também apoiar aqueles produtores que queiram aumentar a sua produção para fins comerciais. Mais uma vez, boa tarde. Eu queria agradecer primeiro ao doutor especialista da área dos peixes. Eu, também sendo nutricionista, reconheço o valor, né, nutricional e biológico do peixe. Mas, na verdade, no contexto moçambicano, eu acredito que esta abordagem está mais para a experiência. No contexto moçambicano, o Moçambique é rico, né, em recursos hídricos, e em termos também de divisão geográfica, a população que vive na costa, acredito que eles têm um pouco de acesso ao peixe em relação à população que vive no continente, no interior. Mas também há outra influência que eu acho que tem interferido, que é a taxa de desemprego. Ao invés a população ter acesso ao peixe para consumir, eles usam isso como meio de sustento, né? Comércio. Eles optam, quando eles têm o peixe na mão, a tendência é de ganhar dinheiro. Este também é um assunto que eu acho que Moçambique tem que começar a desconstruir essa informação para que a população, quando tenha acesso ao peixe, optarem em consumir ao invés de usar como meio de rendimento. Agora, no meu distrito, onde eu estou, especificamente para proteína, usando com peixe, por exemplo, e outros, né? Alimentos de origem animal, eu acho que tem impacto negativo. Porque a maioria, por exemplo, no hospital onde eu estou, a maioria do tipo de distribuição que aparece é o achorpor, que é a falta de proteína, e muitas das vezes deixa as crianças já inflamadas. Por causa especificamente dos alimentos, né? Deficiência dos alimentos ricos em proteína. Porque quer dizer que a população ou as crianças têm menos acesso aos alimentos proteicos.
Então, quer dizer que há uma necessidade ou esforços conjuntos para ver se esta prática ou esta produção de peixe fosse uma atividade chave, né? Sobretudo no continente, né? Aqui no interior, para que a população tenha acesso. Agora, o desafio eu também posso avançar, como por exemplo, no distrito, a exploração marítima, né? O que surge a água, mudanças climáticas em Moçambique é uma realidade. Aqui trata-se de produção de a utilização do corpo de é uma realidade. Quer dizer, os projetos são mais agidos, mas os desafios estão lá. Mas o problema está aí. Eu sou a única pergunta que eu quero dizer era que esses países africanos que alcançaram, que tiveram um bom desenvolvimento, ou conseguiram alcançar 100% deixa de ter exploração de peixe. Qual é a experiência? O que eles, quais são os candidatos que eles entraram em Moçambique e entraram na comissão? So the question is about aquaculture or fishery in general. Seria mais relacionado com a cultura ou pesca em geral? É a pesca no geral, o consumo de peixe, como uma questão de peixe. Agora, independentemente da fonte, se é distribuição ou como é que é? Pesca industrial, é natural. Então, para mim não importa muito. Eu quero um esforço conjunto para que o peixe seja disponível. Agora, por isso que eu queria saber de especialista a experiência de outros países. Avançaram muito, ultrapassaram, porque apostaram na produção do peixe localmente ou fizeram a questão natural, porque tinha a tecnologia. Então, se eles conseguiram viver com estas diversidades de mudanças climáticas, por exemplo, Caribe, Nepal, depois depois a própria população, a população na centralidade, e eles usam esta forma de comércio, não para é mais ou menos depois a experiência que os outros conseguiram fazer mesmo.杉山さん、またチャットボックスに追加で質問を1点入れましたので、ご確認ください。Yeah, okay. I think as when I visited Mozambique last time, I noted that in the coastal regions, there is a significant production of small dried fish. And since small dried fish can be stored in ambient temperature and then can be distributed to the inland areas. And I understand that the price of this type of small dried fish is quite low among the different options for animal protein intake. So I think this is advantage of your country, Mozambique. So and production is already there for this small dried fish. So I think the issue is now how we can improve the distribution of this nutritious dried fish, small fish, from the coastal area to inland areas. And I think this is the immediate result you can get by by
considering the better distribution of small dried fish from Costa Rica to inland area. And I think this is the immediate action that you can take as a realistic option to improve the nutrition security in the countries. Bom, dizia o seguinte, da última vez que visitou o país, visitou Moçambique, reparou que havia uma produção significativa de peixe pequeno e seco, e peixe este que pode ser armazenado à temperatura ambiente e para sua posterior distribuição para as zonas do interior a preços relativamente abaixos, o que por si só já constitui uma vantagem para o país. A produção já existe, nós já temos a produção deste tipo de peixe. A grande questão que teríamos agora seria como é que podemos melhorar a distribuição deste peixe pequeno das zonas costeiras para o interior. Resolvendo esta questão, esta seria simultaneamente a ação imediata e a opção realística, de modo a melhorarmos a situação da nutrição do país. Bom, como tem que apresentar no programa de livro, uma notícia lista de causas. Primeiro, parabenizar e agradecer pela apresentação. Na verdade, é uma preocupação para nós. O consumo do peixe, como já os colegas tinham adiantado, para não ter que ter entrevista, né? Para poder ir. E posso até concordar com a pesquisa que foi avançada aqui, do Banco Mundial, a perspectiva do consumo de peixe até 2030. E foi constatado que a África consome muito pouco peixe, né? O Banco Mundial, assim como o professor sabe fazer. Para poder ficar em Moçambique, no meu estilo, eu frequento quando se diz a comunidade, eu sou pessoas mais. Se falar de peixe, tem uma carne, não é uma carne. Ou seja, peixe não é carne, carne é frango, é o peixe, não é? Se fala de peixe, você pode ter um frango, ela pensa que é carne, um frango e do outro peixe. Ela peixe não é uma proteína. E aí, às vezes, eu gosto sempre por mais, por isso. Você já vai casar, você não pode usar, não cara, ela pensa que come peixe, e ela fala, come frango. Então, frango é melhor que o peixe. Não precisa que o peixe está frito, e uma forma muito proteína. Nós temos esse desafio, na verdade, não é verdade. Nós até pensamos que a peça peixe é uma carne. A pessoa tem esse desafio de cuidar da comunidade e só precisar de peixe na carne. E posso concordar com essa pesquisa. E mesmo uma forma curta, que é a distribuição curta, parece uma coisa muito pequena para não existir, porque uma coisa não seria previsível ao olho nu. Muitas pessoas objetivos, mas está lá dentro nós estamos mais dizendo que é a distribuição que é porque a pessoa apresenta bem, chamado. Acho que também é uma grande preocupação para o nosso país. Durante a apresentação, eu percebi também, falou-se de examinar as características de diferentes sistemas de produção. Eu queria perceber do apresentador qual seria a importância, qual seria o impacto entre a examinação
desse diferentes características de uma produção, para a nutrição. Patrícia, não sei se isso é minha questão. A segunda questão, um dos pilares muito importantes do departamento interno nutricional é o uso e a utilização de programas, o uso e utilização. Muito bem na apresentação, é dizer que não basta só ter disponível a disponibilidade de português. Era importante que o uso e a utilização fosse importante. Eu queria perceber também da apresentadora, fazia a mesma forma de uso e utilização do peixe. É uma boa noção. Uma vez que não basta só a disponibilidade. No uso e utilização tem várias formas de como usar e utilizar o peixe. Como também vimos que algumas formas de utilização foram em processamento, foi mostrado para você desenhar uma estratégia de como produção de alimento para peixe, como também vimos que houve uma produção de forma boa. Queria perceber da experiência do quando havia de forma de uso e utilização para melhorar a qualidade de ser ou do conteúdo nutricional deles. Como ele era da alimentação, não veio por aí do não mais que sei. Não vou mais a fazer aquela questão. Eu tinha feito sobre se poderia estar presente no conhecimento, por exemplo, da educação primária das crianças. E ali essa questão do colega, eu sempre dizia que existem produtores de peixe de pequena escala e grande escala. Peixe tem capacidade de produzir de grande escala, não deixa de variar também a capacidade de aquisição, de extração, para poder produzir, poder de grande escala, um pouco de variado nesse peixe. E se está dando esse peixe, queria que esse produto poderia fornecer esse consumo para garantir essa produção do peixe. E aí, nós temos que levar essa informação para fazer ele. Então, se podemos gerar, nós dizemos como é a precisão, que se gerar conhecimento, deixe, e tudo, nós fazemos coisas que são para ele. Porque ele vai chegar lá e dizer, vamos utilizar de maneira, porque eu vou fazer uma maneira. Por isso que temos que fazer. Se tiver essa disponibilidade desse recurso, sim, para sustentar essa produção dele. Uma vez sabido que a qualidade nutricional do indivíduo também depende da alimentação do próprio peixe. E a melhor produção e qualidade do peixe, eu também tem uma relação, depende do consumo, ou seja, o serviço está sendo oferecido para ver o crescimento do consumo, para que esse peixe possa fornecer melhor potencial nutritivo. De tal maneira uma mãe desnutrida não se espera uma produção do filho, ou seja, gerar um filho bem nutrido. Por meio disso, pode estar dando um impacto no peixe. Se tudo que não se alimenta bem, ela vai ter impacto na produção do peixe, não de melhor qualidade. Então, nós queremos saber mais se existe uma produção do peixe, por exemplo, a sustentabilidade dessa agricultura. Muito obrigado. So for the first question, it is about the relationship between different production system and nutrition improvement. Am I? Só para esclarecer a primeira pergunta que tem a ver com a relação entre os sistemas, diferentes sistemas de produção, se e a nutrição por específicos nossos. Okay. Okay. Yes. すみません、杉山さん、またチャットボックスに質問入れさせていただきました。
質問1の意味はちょっとよくわからないんですけど。Passa para o primeiro para responder. Já vamos responder.中田さん、質問の1の意味が、魚の生産システムと栄養あ、すいません。ですね。そうですね。だから、もうすでにプレゼンで言われたようなことだと思うんですけど、そうですね。養殖であったり、はい。効果的な食の推進につながる加工や調理方法ですよね。質問については答えられましたね、今すぐ。はい。Okay, so I answer one of your question. How we can improve the consumption, increase the consumption of fish. Yeah, I think the one of the difficulty of increasing fish consumption is that, and also for especially for the children, is that the fish has the many small bones, and this is the one of the fact that discourage the fish consumption. So if we can take out the bones, then of course it is much easier to take fish. Then you can increase the consumption of fish. Then how we can deal with this issue? Okay, the one thing is that this is something that I observe in the field in the different African countries. That is the increased use of the minced machine, hand-driven mince machines. So you can make a fish paste with this small device. Then if you mince the fish, then you don't have to worry about the small bones. Then the children can easily consume the fish. And then the minced fish meal, or I would say fish meal or minced fish, you can develop a variety of the menus for eating fish. You can make a fish bowl, or you can put minced fish in the soup. Or I think I think you can think whatever it is, but the traditional you can use this ingredient in a traditional diet in your countries. So I think this could be the key for the increased consumption of fish. And the other option is the fish powder, as World Fish and the UNICEF promote. If you make a powder from the fish, the dried fish, then you can mix fish powder in different different meals in the daily diet. So I think the minced fish and fish powder could be the options for you to consider. Thank you. Vou tentar responder parte ou aumentar o consumo de peixe. Uma das dificuldades que se verifica no aumento, que diz respeito ao aumento do consumo de peixe por parte, especialmente de crianças, tem a ver com a existência de espinhos pequenas no peixe. Ora bem, se nós formos a retirar as espinhas,
podemos aumentar o consumo de peixe. Pude observar em diferentes países que, com a introdução de maquinetas tais como as eiras ou maquinetas similares para esmagar o peixe ou para produzir, para a produção de pasta de peixe, fazendo esta pasta de peixe ou peixe esmagado, as pessoas não teriam que se preocupar com a existência de espinhas e assim as crianças poderiam comer esta pasta de peixe sem nenhum problema. Pode também, com esta pasta, desenvolver-se uma variedade de pratos, quer seja sopas, bolos, entre outros. Esta seria, para mim, uma chave para o aumento do consumo de peixe. Outra opção seria a existência do pó de peixe, tal como a experiência da UNICEF, e a partir do peixe seco pode-se produzir este pó de peixe, que pode ser utilizado para misturar-se em diversos pratos e até mesmo em pratos tradicionais. For the first question. So as for the first question, as we discussed, as I talked with Sugiyama-san, it is already included in presentation itself. The key message is consumption of small fish, which has a good nutrition combination. And is it okay? Yeah, and also supplementary information for this. So if we want to select the production system for nutrition improvement, then this system would be different from the production system for increasing fish production. It's totally fine, and it is natural that your government have the policy objectives to extend aquaculture production, to develop aquaculture production. So that's fine. And for the economic development of aquaculture sector, maybe the choice of production system would be semi-intensive fish farming or commercial production. But if you want to improve the contribution of fish farming, aquaculture for nutrition improvement, then choice of production system may not be semi-intensive fish farming, but extensive fish farming. Low input, low cost farming of fish. So different objective and different production system. So it is important for policymakers, government officials to recognize differentiate their approaches for different objectives. So that is my message. Thank you. Quanto à segunda pergunta relacionada com os sistemas de produção, é muito importante que os decisores políticos reconheçam os diferentes objetivos que têm, pois os diferentes sistemas de produção visam alcançar objetivos diferentes. Para a melhoria da nutrição, a título de exemplo, seria melhor adotar-se um sistema de produção que seria a utilização de insumos de baixo custo, ao passo que para a melhoria ou para a melhoria da produção de pescado, aí haveria a necessidade desse um sistema intensivo que iria implicar também a utilização de insumos um pouco mais caros do que para o sistema anterior. Yeah, either matter or supply whichever. Hi. I answer third question. Yeah, it is about how much input can project something for large scale, scaling up of aquaculture. Está relacionado com as contribuições do projeto para o desenvolvimento da aquacultura, que seja no estado. Yeah, as we have already discussed here, there's a several different type of fish farming system. Conforme nós já discutimos, existem
sistemas diferentes de cultivo ou de produção de pescado. And for the commercial purpose, it takes a longer year and investment to reach to the critical mass. Para o objetivo comercial são necessários muitos anos e vários investimentos até que atinja a massa crítica. And for the nutrition improvement purpose, recommendation through this discussion is that small-scale extensive aquaculture could contribute at this stage of aquaculture development. Para a melhoria da nutrição foi discutido e abordado de certa forma que a produção extensiva em pequena escala seria legal, pelo menos nesta fase da produção da aquacultura. So for this reason, in the project we are discussing, our focus would be small-scale backyard type extensive farming, which does not require intense resources. E por estes motivos, no âmbito do projeto, nós estamos a discutir termos de uma abordagem de pequena escala e extensiva, que não exige recursos muito intensivos. So if Sakurai-san, you have any additional comment? Are you asking me? I have no additional comment. 大丈夫です。Podemos interromper a nossa discussão agora e, havendo qualquer pergunta adicional, iremos continuar após o intervalo. Okay. So lastly, let's give a big applause for Sugiyama-san. Uma salva de palmas para o Sr. Sugiyama. Thank you very much. ありがとうございました。 Thank you very much. Okay, ありがとうございます。 Thank you. Okay, so I leave now. I wish you a productive discussion during the seminar. Thank you and bye bye. Sugiyama-san is currently dinner time in Japan. So Yes, I'm hungry now. Okay, I leave you now. Thank you. thank you very much. Bye bye.